quando a gente é mãe, a gente passa por momentos alegres, momentos tristes, né? E os momentos de dificuldades. Mas sempre que eu pedi ajuda ao Senhor, Ele sempre estava ali. Eu sempre sentia que Ele não me abandonava. Voltamos com a Carla Loureiro. Silva Loureiro ou Loureiro Silva? Loureiro da Silva. Loureiro da Silva. Você está aqui falando um pouco sobre a sua trajetória de vida, de família. Falamos sobre o Acre, de onde ela veio, de Goiânia. A gente falou também sobre a faculdade dela, né, Isadora? E aí, pra finalizar, assunto faculdade, decisão, filho, assim, o que mais te fez decidir? Porque eu imagino que não é uma decisão fácil, né? Porque quando as pessoas falam assim, não, pra ti foi fácil, né, ficar em casa, decidir ficar em casa. E nunca é. Porque nunca é fácil também pro parceiro ter que trabalhar e sustentar. Como foi pra ti? Sim, aí teve um momento, assim, que eu parei, isso, agora eu tenho que voltar. Agora eu tenho que buscar algo pra mim. Porque chega um momento, assim, que tu não aguenta mais ficar dentro de casa, né? Os meninos já estavam grandes. Então, aí chega um momento, assim, que às vezes até te dá uma depressão, sabe? Aquele negócio, assim, de tu só viver dentro de casa, só viver em função de fazer todas as coisas de dentro de casa e nada mais. Porque quando tu decidiu, como foi? Tipo, quando tu decidiu ficar em casa com os filhos? Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar, aí tu vê um filho adoecer, né? Aí tu tem que faltar trabalho, aí às vezes chegava a ir pro hospital, né? Ficar lá internado. Então aquilo vai te dando um aperto no coração. Pra mim era assim, né? Então eu digo, não, chegou o momento de eu dar uma paradinha. Aí vocês chegaram a conversar, vocês dois? Sim. Então ele dizia, não, pode ficar em casa, né? Então vai cuidar das crianças e deixa que eu me viro. Então ele também me apoiou nesse momento e também me apoiou no momento que eu ia falar, nos dois momentos foi muito importante, né? Tanto quando tu decidiu ficar, quanto tipo, não aguento mais ficar. Porque a gente até tinha falado na outra parte, na parte 1, que tem pessoas que não nos apoiam, que julgam e coisas mais. Mas a gente também tem quem nos apoie e é nessas pessoas que a gente tem que nos apegar. No caso, geralmente é o nosso parceiro. Sim, e na verdade, aí a faculdade eu fiz particular. Rinite. O inverno está chegando. Na verdade, a minha faculdade eu fiz particular. Então, ali eu tive a ajuda dele e a ajuda da minha mãe. A minha mãe também me ajudou a pagar. Porque eu ainda não estava ali trabalhando. Sim. E com o que eu ganhava do estágio não dava muito. Então, eles dois, né, me ajudaram nesse momento. Então, eu segui e terminei. Que bom. Tive grande êxito. E agora trabalha na tua área, né, que tu ama. Sim, quero mais. Né? Queres montar o teu próprio spa? Sim, também. Spa não, mas montar meu próprio negócio sim. Futuramente. Uma estética mesmo. Mais voltada pra área que tu... Porque, como tu falou, é um pouco de tudo, né? Que aprende, mas eu acho que a pessoa vai vai afunilando, né? Começa assim, aí tu vai até encontrar a tua área ali, né? Sim, a parte de facial eu gosto muito, então quer deixar a mulherada da igreja nos trinques. Beleza. Tá, mas assim, a gente falou que é um especial de Dia das Mães, né? Pras mães, porque enfim, tu é mãe, teve 3 filhos, os 3 filhos já estão bem crescidos, o último é um adolescente. E aí, eu vou te perguntar uma coisa, tu também pode perguntar depois, mas uma que eu sempre gosto de perguntar, qual que foi uma experiência que tu teve, que tu pensou assim, nossa, agora eu sou mãe dela, assim, ó, bate aqui que eu consigo tudo. Olha, eu acho que a partir do momento que eu tive a Marcela, eu não tinha experiência nenhuma. Então, eu pude cuidar dela, assim, eu tive ajuda, claro, da minha mãe, mas eu pude fazer de tudo. Eu pude amamentar, eu pude lavar as roupas dela, então, tudo eu fazia. Então, a partir do momento que eu decidi ser mãe, né, que eu tive ela, eu disse, não, eu assumo o meu papel de mãe e eu tenho que ir lá e fazer tudo. Então, é isso aí. Mãe tem que ir lá meter a cara e fazer.
Onde é que tá aquela roupa? Se eu for aí. Eu acho que assim, a partir do momento mesmo que você é mãe, que você assume o papel de mãe, é uma grande experiência. E que isso pode acontecer para as mulheres, para as mães, em épocas diferentes, né? Tem mães que às vezes nascem e elas não estão tão felizes ainda com o seu papel de mãe. Tem gente que às vezes, quando os filhos estão crescidos, fala assim, eu preciso me dedicar agora mais aos meus filhos, quando eles estão precisando de mim neste momento. Então, para cada pessoa é diferente, eu acho que esse clique, né? Mas é tudo na vida, quanto antes, melhor, né? Quanto mais cedo a gente se esforçar, melhor. Que daí depois o arrependimento é menor. A gente teve 2 outros episódios com mães, né? Um é com a minha mãe, o outro é com a mãe da Pauline, que a gente fez algumas perguntas assim, que elas compartilharam algumas experiências, que também tá sendo mais ou menos o que a gente tá fazendo com a Carla. Se vocês quiserem ver, a gente vai deixar algum canto aí, porque são episódios bem legais, com muitas experiências também. E aí agora tu faz uma pergunta aí, tipo... Tá, tu sentiu que a tua relação com Deus, ela ficou mais próxima depois que tu se tornou mãe? Com certeza. Em que sentido, assim, tu acha que... É que às vezes as pessoas não compreendem a gente, né? A gente passa momentos, claro, quando a gente é mãe, a gente passa por momentos alegres, momentos tristes, né? E os momentos de dificuldades. Mas sempre que eu pedia ajuda ao Senhor, Ele sempre estava ali. Eu sempre sentia que Ele não me abandonava. Né? E sempre... A gente que é do Evangelho, né, de Jesus Cristo, a gente tem que buscar Ele, porque se não for Ele... Então, nesses momentos assim, de mais dificuldades que eu tive, eu sempre busquei o Senhor, eu sempre senti que Ele estava ali, né, me apoiando, sempre estava ali comigo. Porque Ele nunca abandona a gente. Né? Às vezes a gente que pensa que Ele abandona, mas não. Ele sempre está ali para ajudar nas nossas decisões que a gente tomar. E ele é uma fonte segura, né? Porque eu acho assim, cada um tem a sua experiência, né? Então, por mais que a gente diga que eu passei por isso, ou tu passou por isso, a gente nunca sabe 100% como aquela pessoa está se sentindo. Mas ele sabe. Então, eu acho que ele é uma fonte segura de aconselhamento, de consolo, porque por mais que as pessoas falem, eu sei como é, não sabe, porque tu não tá na minha pele, tu não tem as minhas dificuldades, tu não tem as minhas fortalezas, então, tipo assim, é algo muito único, né? Eu acho que em tudo na vida, assim, a gente pensa que a gente sempre vai entender o outro, mas sempre vai ter aquela parte que a gente não vai entender. Tem um discurso do presidente Ari que eu tô estudando, eu não lembro o título agora, mas é não sei o que de um papel da mulher, alguma coisa assim. Que ele fala que nenhum homem é capaz de compreender aquilo que a mulher sente. Então, só o Senhor mesmo. Coitado do Guilherme, eu falo isso pra ele já. Não, mas é que assim, às vezes ele fala assim, eu quero te ajudar a se sentir melhor, eu quero te aliviar a tua farda. Eu falo assim, Guilherme, tu nunca vai saber como eu tô sentindo, tu nunca vai conseguir ajudar de maneira que vai aliviar por completo. E não tem problema. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, dá o teu máximo. Só que é difícil, né? Porque a gente não consegue explicar. Porque é mental, é físico. Então é muito difícil mesmo pro homem. É difícil ele também entender, né? Então uma dica aí pros homens que estão assistindo isso, que possam ser esse apoio para as mulheres o máximo que puderem. Porque eles não vão conseguir apoiar tudo. E Cristo vai fazer aquela parte que falta. Eu acho assim que o homem também não precisa entender tudo, porque se fosse entender tudo, não tem por que a gente ser diferente, entendeu? Ser o homem e a mulher, né? Não tem por que ser diferente. E eu acho que o propósito da gente ser diferente é a gente se complementar. Então sempre tem aquele questão do pai divertido e a mãe mais séria, ou o pai mais sério, mãe divertida, sempre vai ter um complemento, né? E às vezes vão ter coisas que a gente não vai entender. Eu, por exemplo, falo que o Paulo, eu não consigo entender como ele consegue separar os problemas do trabalho e da vida pessoal. Tipo assim, se acontece alguma coisa no trabalho, eu fico chateada na minha vida pessoal também. E homem já não, e mulher já tem as suas dificuldades, e todo mundo vai ter as suas, né? E eu acho que é por isso que a gente não vai 100% entender, mas tem a fonte segura que sempre vai entender os dois lados, né? E ajudar os dois, né? Sim. Qual é a diferença de idade dos teus 3 filhos? Então, da Marcela pro Luan foi de... Ele tem... Marcela tem quantos anos? 20, vai fazer 28.
E o Luan tem 22, vai fazer 23. É 6 anos, né? Uhum. Do Luan pro Elan, Que tem mais. que ele tem 22 e o Elan vai fazer 15, né? São mais de... Então foi uma diferença bem grande. E foi tudo planejado? O Elan, na realidade... Não foi... Uma surpresinha. Mas eu queria muito, Sim. entendeu? E eu não tava... Não tava esperando, mas desejava. mas desejava. Queria ter Mas eu mais um queria. filho, Na mas não. realidade era uma menina que eu queria, né? Mas aí veio o Elan e foi maravilhoso. Uhum. Eu digo que eu não me arrependo de ter abdicado, né, da minha profissão antes, com eles pequenos, né? E assim, tudo que eu fiz foi pro bem deles e hoje eu vejo os frutos, né? Então cada um tomou né? Hoje eu tenho a Marcela casada, já tenho um neto, um netinho. E foi casada no templo, né? Ali seguiu tudo, né? Ela fez missão também. O Luan também. E agora o Elan. É só aguardar para ele também fazer uma missão. Ela preparando, é um jovem muito show de bola. Com certeza vai ser um ótimo missionário. E assim, uma pergunta que não quer calar. Qual que é mais difícil, assim, de criar, assim, menino ou menina? Pra Tem ti, isso, assim, tu acha? qual foi Eu só mais tenho difícil menina, pra ti? Não, eu não vejo assim que seja difícil menino ou menina. Acho que tudo depende Tudo é de você. difícil. Depende de como você lidar. Uhum. Entendeu? Cada um tem a sua personalidade. Essa é a diferença. Uhum. Né? Que a Marcela tem a personalidade dela, o Luan tem a dele e o Elan tem a também. Então, assim, você tem que saber lidar com cada personalidade. Assim, A minha mãe disse que o mais difícil é a adolescência, não importa quem. Mas a mais difícil é a adolescência. Eu já ouvi falar que o mais difícil é a que tu tá passando no momento. Então, assim, tu tá ali no que tu tá passando no momento. Talvez porque a tua mãe tava lidando mais com adolescente quando ela falou isso. Não, mas a mãe tem todas as fases, né? São 5, então 5 Não, sempre sim. teve todas as Não, fases. mas tu não entendeu. Talvez quando ela falou isso, que o mais difícil é o adolescente, é porque ela ainda tava lidando com adolescentes. Então, sempre o mais difícil é o que tu Não, tá assim, passando. é porque entendeu? quando um tá adolescente, o outro já tá adulto, Já casado, com neto, então, tipo, tem sim. todas as fases. Então, eu imagino que pra ela o mais difícil foi a adolescência, porque talvez teve essa dificuldade de... Porque quando é criança, os filhos confiam muito ainda nos pais, né? Nas decisões do pai, tudo. Tem, claro, o desafio, né? Eles tentam desafiar, mas eu imagino que na adolescência começa o desafio maior, tipo, de ir contra o que os pais querem, né? sim. Por isso que eu acho que ela falou assim. Então, assim, cada um tem que saber lidar com cada um. Né? Porque cada um tem a sua personalidade. Apesar de que eu não tive muito problema com eles na adolescência. Nem com o Luan, nem com a Marcela, nem agora com o Elan. O Elan é muito tranquilo. Então... Puxaram o teu lado mais tranquilo. bem mais tranquilo. A Marcela é mais... né? Eu tava falando pra Paulinho quando a gente via. Ela é mais geniosinha, assim. Mas também tem um ótimo coração. Então... é saber lidar. Não tive, assim, tanta dificuldade. Eles nunca deram problema, então, assim? Nunca foi... Não, assim, de... Nem criança, nem nada. Não, era bem tranquilo. A Marcela era mais chorona, né, quando era pequena. Porque quando eu tive ela, eu tava terminando o ensino médio. Quando eu ia pra escola, que eu voltava, ela tava os gritos. Sentindo falta da mãe. E ninguém calava ela. Eu nasci, a mãe tava também. Só que a mãe, tipo assim, eu nasci em dezembro. Então ela terminou em dezembro o ensino médio e eu nasci também, né? Então, mas ela ia grávida pra Então, eu ia dizer, ela escola. ficou até o último segundo grávida indo pra escola. Tipo, É verdade. E tem uma lomba lá em Aranaguá, tem uma lomba, a escola fica aqui em cima da lomba, ó. Diz ela que descia, assim, ó, apurada pra ir no banheiro, assim, bem rapidinho. Eu também fui grávida pra escola. nossa, mas deve ter sido difícil, né? Enjoo, essas coisas assim, tem que ficar sentado naquela cadeira aí. Sim. Daí acho que é por isso. Eu sei. Não sei, né? Falando de mim, assim. Não que fica mais fácil, eu acho. Tipo, o próximo é mais fácil do que o primeiro. Mas, assim, algumas situações se tornam mais leves, né? É porque tu é então, mais tipo assim, o experiente. primeiro, a Valentina, pra mim, né? Pra mim, a Valentina, foi muito difícil lidar com ela como um recém-nascido, como um bebê, como lidar com as situações. Era tudo novo e tudo... Ela chorava muito e eu não sabia o que fazer. E aí a gente fica nervosa, chora a gente, chora o bebê, fica aquela choradeira. E tu não sabe resolver e leva pro médico, leva pra outro, enfim.
Com a Antônia, isso pra mim já não tinha mais tanto isso, eu já tava bem mais tranquila. Tipo, ela chorava assim, porque ela quer, vou ficar tranquila ali. O próximo tu vai ver. Não levava mais tanto no médico. A cada pessoa. Mas o que foi difícil daí na segunda vez? Foi lidar com as duas juntas. Ao mesmo tempo. Então lidar com o bebê foi difícil com a Valentina, mas lidar com o Antônio bebê não foi tão difícil. Não porque ela era um bebê mais fácil, mas porque pra mim não tava tão Porque difícil. tu também já tinha passado pela Já tinha experiência. E vai dividindo a atenção também, mas né? não tinha experiência de duas. Então talvez no terceiro eu tenha já seja mais tranquilo, porque eu já tive a experiência de ter dois. Então talvez seja mais. Eu acho que quanto mais vai tendo, mais. Tipo, porque eu falo pra mim, como é que tu criou 5? Como é que é 5? E cada um numa faixa etária, tipo, uma tava indo pro ensino médio, a outra ainda tava no berçário. Como é que é? Eu acho que é isso, assim, conforme vai tendo vai aumentando a experiência, tu tem que dividir teu tempo, então tu não pode dar tanta importância pra coisas que no primeiro tu pode dar. Isso. Então tu tem que, tipo assim, ela tá chorando. No primeiro tu vai ter que dar 100% de atenção pra ela, só tem ela. Só que aí tu vai ter outros 3, 4, 5 filhos, tu não tem como dar tanta atenção, vai mudando os desafios, mas tu também vai aprendendo. Aí foi a minha diferença, né? Porque já tava 6 anos de um, aí mais quase 10 anos do outro. Pois é, tipo, já tava. Já não sabia mais lidar com o bebê recém-nascido. Mas o bom é que tem os irmãos mais velhos. No nosso caso foi isso. As duas irmãs mais velhas ajudaram muito nos 3 menores, né? Sim, a Marcela cuidou do Elan. Bastante. Te ajudou. Ficava com ele e tudo. Cuidou bastante. Mas foi bom essa distância ou tu queria ter tido eles Na mais realidade, perto? Depois eu me arrependi. Eu devia ter tido assim mais pertinho do que ele. Agora o Elan já tinha saído, já tinha rivalizado. Pra manter o pique, né? Pra manter o pique, assim, vai. Porque aí não seria muito tempo, né? Ali, um do outro. Aí não tinha muita diferença. A mãe falou isso também, no episódio que já saiu, provavelmente, mas enquanto a gente tá gravando aqui, ainda não saiu. Mas ela falou também que ela gostaria de ter tido próximo, porque a nossa distância também foi bem grande de um pra outro. É minha só o do meu irmão mais novo, né? Porque como o Douglas tem autismo, ela demorou mais pra ter o último, né? Mas ela falou sobre ela falou experiência. no episódio também sobre essa experiência. Mas assim, nós mais velhos ali, a gente tinha tudo 3 aninhos, 3. Então foi muito bom, assim, quando o Thomas chegou, ele era o nosso bebê. Aí às vezes eu falo pra ele, eu já troquei tua fralda. Sai daqui, sai. Aí eu fiquei, tem uma relação diferente do irmão mais velho, dos mais velhos, né, que é no caso eu e a Luísa, pro caçula, assim, que tem muita diferença. É quase um filhinho, assim, que a gente tira pra nós, assim. Não, meu tu e o Paulo Roberto, assim, tem uma diferença, porque com a Eduarda é mais amizade, entendeu? E com os mais novos a gente fica mais responsável. Eu chorei um monte quando ele foi pra missão, eu falei, Aí ele, calma, Dô, calma. Aí a mãe, tá vendo? Tu faz direito, né? e aí quando... Não volta antes do tempo. E tu tá preparando teu coração, porque daqui a pouco ele vai pra missão e tu vai ficar com a casa vazia. O ninho tá começando a ficar vazio, hein? De vez em quando a gente já fica sozinho, que ele tem uma saidinha aí, né, com os jovens. Os jovens. Aí a gente já fica... O Marcelo sempre fala, daqui a uns dias, só nós dois. Mas já tô preparada. Assim, eu sou bem tranquila em relação a isso, né? Outro dia eu tava conversando com a Tati Marques. Aí ela falando, como é que tá teu coração, assim? Porque só de pensar da Ruth sair de casa, eu já fico... Eu digo, não, sou bem tranquila, assim. Eu preparei eles. Então, cada um tem que seguir o seu rumo. Né? Tem que seguir sua vida, tem que fazer sua família. Então... Tu acha que a gente tem que criar os filhos pro mundo, pra viver no mundo? E não ser do mundo, ou tu acha que... Por exemplo, deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer. Que do nada assim, né? É porque assim, tem uns amigos nossos que a gente tava conversando, eu e o Guilherme, que eles querem criar meio que tipo uma proteção nos filhos, assim, tipo uma redoma. Eles, não, minha filha vai fazer isso, vai ser assim, eu não vou deixar ela fazer aquilo, porque eu não quero que ela se contamine com qualquer coisa, assim, ideologias que são contrárias ao que a pessoa acredita. Eu só ri porque eu acho meio difícil, tipo, eu fico pensando, eu como jovem falei, controlar. Isso. E aí a gente eu e o Guilherme, a gente tava conversando, assim, que não, tudo bem a gente querer proteger. Sim. Só que talvez, né? Talvez, porque a gente ainda não chegou nessa fase das crianças adolescentes, quando tu prende demais, talvez seja difícil quando ele lide com essas situações, porque vai chegar um momento que tu não vai conseguir a vida inteira ficar com que ele fique ali.
só fazendo aquilo que tu quer na tua casa. Ele vai sair pro mundo uma hora, né? E eu acho que acho que é arriscado quando tu deixa muito, priva demais do mundo, e quando ele vê as coisas assim, é tudo muito novo e quer cair de cabeça em Os tudo, pais sempre sabe? falaram, quem aperta demais escapa pelos dedos. Não tem como Eu acho que controlar. ele tem que ter uma preparação, né? Tu tem que preparar. Porque Eu ele vai pensei passar nisso. por cada etapa da vida, cada dificuldade, né? Ele tem que passar. Eu lembro do Luan. O Luan é a primeira vez que ele pegou um ônibus para ir pra escola sozinho. Nossa, meu coração ficava na mão. Né? Mas a gente tinha que ensinar. Era Goiânia? Tinha que ensinar. Não, foi no Acre. Ai, não me deu nada. E teve um dia que o carro bateu nele. Uhum. Aí a gente recebeu, o Marcelo recebeu a ligação, não me ligaram pra ele. Mas sim, não aconteceu nada. Só que o cara foi embora e nem prestou na assistência, só ali na escola, que era bem em frente à escola, tinha faixa e tudo, né, de pedestre, e tinha a sinaleira ali. O cara foi Mas meio o cara imprudente. foi meio imprudente. Acho por isso que não parou, né? Uhum. Mas mesmo assim, mesmo acontecendo, ele tem que ter as experiências. Claro que graças que não aconteceu nada sério com ele. Uhum. Mas eles têm que ter todas as experiências, têm que aprender. Né? Um dia eles vão para a missão. Na missão eles vão aprender. Se não aprender agora, lá eles vão ter que aprender forçadamente. Né? E tu poderia ter tomado a decisão de não, agora tu não vai mais de ônibus pra escola. Uhum. Vai só de carro, eu vou te levar de mão dada. Né? Não. Aí agora é o Elan. O Elan, ele acorda 5 e pouquinho da manhã, porque ele ainda estuda aqui em Criciúma, no Jorge da Cunha, ali não tirei ele, é o último ano. E 6h10 ele pega um ônibus ali pertinho de casa. Tá escuro ainda. Uhum. Eu só aviso pra ele, guarda o celular, não anda com o celular na rua. Né? Vai que né? A ocasião faz padrão. E eu penso assim, uma coisa que eu tive a oportunidade de trabalhar com jovens, assim, e às vezes eles não estão preparados para ouvir não. Que eu sinto que na nossa geração a gente já ouvia muito mais não, entendeu? Uhum. Não que eu acho que os pais tenham que dizer não pra tudo, mas, por exemplo, na vida profissional, no trabalho, na nossa rotina diária, às vezes até andando na rua tu vai receber muitos negativos, muitos nãos. As pessoas não vão te tratar bem, as pessoas não vão te receber bem, as pessoas não vão dar razão pra ti, as pessoas não vão te reconhecer por algo que tu fez, porque às vezes eu penso que muitos jovens querem ser reconhecidos por tudo, mas na vida não é assim. Tipo, no trabalho, às vezes tu faz um trabalho bom, teu chefe não vai nem falar nada. Teu chefe vai falar, tá bom, obrigada. Acabou, aí o cara vai ficar, tipo, todo mal, ruim, porque não foi reconhecido, E às vezes eu sinto que eles não estão tão preparados pra receber esses... Lidar com o negativo. E às vezes eu penso isso porque os pais quiseram proteger muito. Da geração assim, quis proteger demais pra poder não sofrer. Inclusive dentro de casa. Não deixando que eles façam tudo. Eu não limpo o quarto do Elan. Não arrumo a cama dele. Todo dia ele deixa a cama dele arrumada. Então, eu digo assim, ó, faça isso hoje pra mim, porque eu vou chegar tarde. Eu trabalho, então você tem que me ajudar. Uhum. Então, ele sabe até fazer comida já. E assim foi o Luan e a Marcela. Uhum. A Marcela ela é muito independente desde cedo. Ela foi pra missão, quando voltou já foi embora. Não ficou muito tempo com a gente, né? Porque aí já morou sozinha, quer já quer seu espaço, tudo. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você ensina dentro de casa, né, e as coisas, ter aquele diálogo, você tem que conversar e falar que o mundo não é tudo beleza, não é tudo de bom. Existe a maldade, sim, e a gente precisa saber reconhecer. Eu sempre também, falo isso pro Elan. Você vai encontrar pessoas na escola que vai usar droga, que vai falar muito palavrão, todas essas coisas eu preparo ele bem, eu falo pra ele, ele sabe. O diálogo, eu acho que é a base da relação, né? Porque eu tava conversando com a Carla também, que da mãe também tem um filho adolescente. E aí eu sempre falo pra ela, mas vocês precisam conversar, não brigar. Conversar, porque às vezes, não, mas eu converso assim, vai arrumar teu quarto,
Não, conversa, né? Tem que a ser um base é o ambiente diálogo. seguro. É o diálogo. Uma coisa que sempre foi muito seguro lá em casa é a gente poder se abrir com os nossos pais, falar de quem a gente gostava, que tá o menininho dele em cima, que não sei o quê. Porque abrindo esse ambiente, a gente não precisava ficar com medo de falar as coisas pros meus pais, porque, por exemplo, se eu falasse alguma coisa, ela vai me deixar de castigo, ela não vai querer nem saber o que eu fiz. Entendeu? Tipo, tem que ser, acho que é muito difícil, eu imagino, equilibrar esse lado da amizade e o lado pai e mãe, né? Que tem que ser um pouco mais, né, autoritário nesse sentido de colocar regras e tudo. Deve ser um desafio muito grande, mas eu acho que se feito do jeito certo, assim, tipo, equilibrado, porque cada família tem o seu jeito certo, o jeito certo não é igual pra todo mundo, mas eu acho que se tem esse canal aberto, a criança é mais segura, assim, o Thomas tá na missão agora. E tudo ele conta pro meu pai, nossa, aconteceu isso que eu tava passando na rua, e ele tá saindo no Rio de Janeiro. Aí já aconteceu de aparecer o cara pedir pra abençoar a arma dele. Aí ele falou que pegou assim a arma, tá abençoado. Só pra não ter encrenca, né? Aí minha mãe já morreu do coração, e não sei, meu pai, não, mas é isso aí, Thomas, não leva muito a sério, porque senão eles vão ver no teu rosto que tá muito... Então acho assim que também tem esse lado, tipo, mostrar o lado negativo, mas também mostrar que você tá lá com ele, assim, tem uma amizade também, né? Com certeza. Tem um curso da igreja que é ótimo, que é como fortalecer a família. Que apesar de falar da família, ele foca muito na criação dos filhos e não da relação, né, marido e mulher, né? Mas fala bastante dos filhos. E ele fala, isso que tu falou, que é difícil realmente a gente tirar a amizade da mãe e pai, mas existem 3 tipos de maneiras de ensinar, que é o autoritário, que é aquele que diz, não, fecha a boca e faz isso e pronto, e é isso que eu mando, e eu que mando aqui, eu sou teu pai, tua mãe. Enquanto tu morar nessa aqui. casa. Que não é uma vez ou outra uma brincadeirinha, mas é sempre assim, né? Tem o permissivo, que é o quê? Deixa o filho fazer, deixa, não quer se incomodar. Deixa, faz o que quiser, não tô nem aí. E o segundo, que é o firme, que é a educação firme. E aí ele ensina a educação, esse manual ele ensina, e esse curso, a educação firme, que ele fala que essa é a maneira do Senhor, que é o quê? Não ser permissivo demais, ou seja, tu precisa dar limites, mas ao mesmo tempo tu não precisa ser autoritário, porque tu não tem que humilhar. Medo é diferente botar de respeito, medo, né? Porque tu não é, nem um ser é melhor do que o outro, nem tu é melhor do que o teu filho. Só que nisso é muito difícil mesmo, assim, né? Porque, por exemplo, eu tô com a Valentina, que é uma mini adolescente, vai fazer 4 anos, mas assim, gente, aí eu fico pra ela assim, às vezes... Ela tem a personalidade forte. Tem, as duas, né? As duas, é complicado. Aí eu falo pra ela assim, às vezes assim, me respeita que eu sou tua mãe, eu não sou tua amiga. Mas ao mesmo tempo, aí eu fico pensando assim, mas eu quero ser amiga dela. aí às vezes tem outro momento que eu falo assim, eu penso, eu tô fazendo uma confusão na cabeça da menina. Aí eu falei pro Guilherme esses dias ainda, Guilherme, a gente precisa pegar de novo aquele manual lá do curso da igreja e vamos estudar. Vamos relembrar o que a gente aprendeu, porque a gente tá numa fase agora diferente e a gente precisa lidar com isso, não tá fácil. Tu é minha mãe, eu tô minha amiga. Aí ela fica... difícil, não, mas sabe o que ela fez? Que daí eu notei que eu tava fazendo essa confusão na cabeça dela. Ela falou assim, não quero mais ser tua amiga, quando eu brigava com ela. Tu não vai ser mais minha amiga, eu não vou ser mais amiga do papai, quando o Guilherme brigava com ela alguma coisa. Então eu falei assim, tá confundindo a cabeça da menina, então eu preciso voltar às origens ali, aprender, né? Porque não é fácil mesmo. E eu acho que é muito importante que eu falou da personalidade, né? Porque às vezes uma pessoa lida de um jeito, outra pessoa lida de outro, e mesmo quando é criança, a personalidade já tem ali, já existe uma personalidade. Então tem que aprender a lidar com cada jeitinho. Um é mais extrovertido, um é mais tímido, um é mais explosivo, o outro não vai entender uma conversa de primeiro, vai ter que esperar passar um tempo para poder conversar. Então acho que é importante entender a personalidade. E aí eu queria perguntar pra ti, que conselho tu daria para as mães que estão vendo esse vídeo, assim? Tipo, ou para as que vão se tornar mães. Em primeiro lugar, eu acho que tem que criar com amor. Né? Tem que ter aquele amor, claro, dentro dos limites. Né? Mas o amor é muito importante, né? A partir do momento que você é mãe, né? Então você tem que criar com amor. O amor, eu acho que é a base de tudo. O amor e o respeito. E que siga essa jornada, né? Mãe é uma coisa maravilhosa. Ninguém tira de você quando você é mãe. Então é uma coisa divina. Por experiência própria. Claro, você só tem alegria, né?
Tem os momentos difíceis, mas você, com certeza, com a ajuda do Senhor, Ele vai fazer você superar todas. Então, muito obrigada pelo seu último conselho. A gente agradece muito pela Carla ter participado desse episódio especial para o mês das mães. A gente trouxe também uma mãe de plantinhos, compartilhar um pouquinho. Ai, que lindo, muito obrigada. Obrigada também pela oportunidade de falar um pouco, e deixar meu exemplo aqui de mãe. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque a gente se fortalece quando a gente escuta as experiências das outras pessoas, a gente sabe que não está sozinho. E para terminar, o presidente e profeta, Russell M. Nelson, que é o profeta atual da nossa igreja, ele falou que o trabalho mais importante e nobre desse mundo é o trabalho de uma mãe. E ele disse que toda mulher tem o potencial de ser uma mãe. Ele disse, mesmo que não tenha filhos, tu pode ser considerado uma mãe quando você tem os seus sobrinhos, tem os jovens que você cuida na igreja ou na primária que você serve. Então ele disse que o papel de mãe ele vai muito além de dar à luz, né? Então é isso. Queria encerrar com essa frase. E muito obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Ah, não! Esquecemos uma coisa muito importante. Siga nossas redes sociais, né? O Instagram do projeto. Já se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E é isso. Um beijo. Tchau. Tchau.